Em uma mansão silenciosa, uma idosa vive sob o mesmo teto que seu filho, mas é tratada como um estorvo pela nora cruel. Por trás de sorrisos falsos e gestos ensaiados, ela enfrenta humilhações diárias, enquanto tenta proteger seu cão e sua dignidade. Mas tudo muda quando o filho, movido por uma intuição, retorna inesperadamente e presencia a verdade escondida nas sombras da própria casa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O portão de ferro forjado se abriu automaticamente, revelando o caminho de pedras portuguesas que levava até a entrada principal. A mansão erguia-se imponente no bairro nobre de Perdizes, em São Paulo, com suas paredes claras e janelas amplas que refletiam o sol da tarde. Aos olhos de qualquer visitante, aquela residência representava o ápice do sucesso, a materialização dos sonhos de uma família que vencera na vida. Mas para Dona Célia, aquelas paredes grossas guardavam segredos que ninguém imaginava. Ela estava sentada na varanda dos fundos, acariciando as orelhas de Amendoim, seu pequeno vira-lata caramelo, que a acompanhava há 7 anos. O cachorro era tudo o que restava de sua antiga vida, da casa simples no Ipiranga, onde criara seu filho Lucas com tanto amor e sacrifício. Viúva aos 40 anos, Célia trabalhara como costureira durante décadas, pegando encomendas de vizinhos e lojas do bairro, economizando cada centavo para garantir que Lucas estudasse em boas escolas, tivesse roupas decentes e pudesse sonhar com um futuro melhor do que o dela. E Lucas sonhara. Menino inteligente e dedicado, formara-se em administração, fizera pós-graduação, construíra uma carreira brilhante no setor de tecnologia. Aos 38 anos, era sócio de uma empresa de soluções digitais que atendia grandes corporações. O sucesso veio rápido, transformando o filho de costureira em um empresário respeitado. Célia sempre fora sua maior torcedora, vibrando com cada conquista como se fosse sua própria vitória. Quando Lucas comprou aquela mansão 3 anos atrás, Célia sentiu o coração transbordar de orgulho. Seu filho, que brincava descalço nas ruas de terra batida, agora possuía uma propriedade digna de revista. Mas o que a emocionou ainda mais foi o convite que ele fizera, os olhos brilhando de sinceridade. Mãe, essa casa é grande demais para mim sozinho. Quero que a senhora venha morar comigo. A senhora me deu tudo na vida, agora é minha vez de cuidar da senhora. Célia aceitara com gratidão, vendendo a casinha no Ipiranga e mudando-se com Amendoim e suas poucas coisas. Os primeiros meses foram maravilhosos. Lucas trabalhava muito, viajava constantemente, mas sempre reservava tempo para almoçar com a mãe aos domingos, assistir novelas com ela à noite, conversar sobre tudo. A casa era ampla, confortável, e Célia sentia-se feliz cuidando dos detalhes, preparando as refeições favoritas do filho, mantendo tudo organizado. Então, há 1 ano, Lucas conheceu Marcela. O primeiro encontro aconteceu em um evento corporativo. Marcela Tavares era relações públicas de uma agência de marketing, linda como modelo de passarela, com seus cabelos lisos e escuros caindo perfeitamente sobre os ombros, pele morena impecável, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Vinha de uma família tradicional de Campinas, estudara em escolas particulares caras, falava 3 idiomas. Quando Lucas a trouxe para jantar pela primeira vez, Célia ficou impressionada com a elegância da moça, com seus modos refinados e sua conversa envolvente. Marcela fora atenciosa naquele primeiro encontro, elogiando a comida de Célia, fazendo perguntas sobre sua vida, demonstrando interesse genuíno. Nos meses seguintes continuou encantadora. Trazia flores para a sogra, perguntava sobre sua saúde, sentava-se na cozinha para conversar enquanto Célia preparava o jantar. Lucas estava apaixonado e Célia, vendo a felicidade do filho, abençoou aquele relacionamento de coração aberto. O casamento aconteceu 8 meses depois, uma cerimônia discreta, mas elegante, em um buffet de luxo na Zona Sul. Célia chorou de emoção ao ver o filho no altar. Tão bonito em seu terno azul marinho,
os olhos fixos em Marcela que descia o corredor como uma aparição de sonho em seu vestido branco sereia. A festa foi perfeita. Os convidados elogiaram tudo, e quando Lucas abraçou Célia na pista de dança, sussurrando que ela sempre seria a mulher mais importante de sua vida, a mãe sentiu que nada poderia ser mais completo. Marcela mudou-se para a mansão uma semana depois da lua de mel em Cancún. No início, manteve a mesma cordialidade, dividindo tarefas com Célia, sugerindo mudanças na decoração sempre com delicadeza, incluindo a sogra nas decisões. Mas Célia começou a perceber pequenas alterações. Um olhar diferente quando Lucas não estava por perto. Um tom de voz ligeiramente mais seco ao pedir algo. Comentários sutis sobre como seria bom se a casa tivesse mais privacidade. As mudanças se intensificaram quando Marcela assumiu oficialmente o papel de dona da casa. Começou redecorando a sala, depois o quarto principal, em seguida contratou uma nova empresa de limpeza. Cada alteração era apresentada a Lucas como melhoria necessária, modernização inevitável. E ele, confiante na esposa e sempre ausente por causa das viagens de negócios, concordava com tudo. Célia foi gradualmente sendo empurrada para os cantos. Seu quarto, que ficava no andar superior com vista para o jardim, foi sugerido como melhor aproveitado se fosse transformado em escritório. Marcela argumentou que Célia ficaria mais confortável no quarto menor do térreo próximo à cozinha, mais prático para uma senhora de sua idade. Lucas, sem entender as implicações, achou razoável. Célia mudou-se sem reclamar, não querendo causar problemas. Mas foi depois dessa mudança que tudo piorou. Uma tarde, 3 meses após o casamento, Célia estava na cozinha preparando um bolo de fubá, receita que Lucas adorava desde criança. Marcela entrou, vestindo um conjunto de ioga caro, o cabelo preso em um coque impecável. Observou Célia por um momento antes de falar. Seu tom casual demais para ser natural. Célia, precisamos conversar sobre algumas coisas. A sogra virou-se, limpando as mãos no avental. Claro, querida. O que foi? Marcela aproximou-se, apoiando-se no balcão de mármore. Olhe, eu entendo que a senhora está acostumada a cuidar desta casa, mas agora sou eu a responsável por tudo. Lucas trabalha demais para se preocupar com detalhes domésticos e eu prefiro ter controle sobre como as coisas funcionam aqui. Célia piscou, confusa. Mas eu só estava fazendo um bolo para o Lucas. Sim, e é gentil da sua parte, respondeu Marcela, o sorriso não alcançando os olhos. Mas seria melhor se a senhora focasse em descansar, aproveitar sua idade. Não precisa se preocupar com essas coisas. Mas eu gosto de cozinhar, sempre fiz isso. Marcela suspirou como se explicasse algo óbvio a uma criança teimosa. Célia, a senhora já fez muito pelo Lucas. Criou ele, deu educação, cumpriu seu papel de mãe. Agora, ele tem uma esposa para cuidar dele. É natural que as coisas mudem. Célia sentiu um aperto no peito, mas engoliu as palavras que ameaçavam sair. Não queria criar conflito, não queria ser o tipo de sogra que causava problemas no casamento do filho. Apenas assentiu, terminando o bolo em silêncio enquanto Marcela saía da cozinha com passos leves, satisfeita. Nos dias seguintes, Célia percebeu que sua presença começava a incomodar. Quando assistia televisão na sala, Marcela surgia com amigas para um chá e Célia se sentia obrigada a se retirar. Quando sentava no jardim pela manhã, Marcela marcava sessões de yoga ali, forçando a sogra a procurar outro lugar. Aos poucos, Célia foi se recolhendo ao quartinho do térreo, saindo apenas para refeições rápidas ou passeios breves com o amendoim. Lucas notou a mudança no comportamento da mãe durante um jantar. Mãe, a senhora está bem? Parece mais quieta ultimamente. Célia forçou um sorriso. Estou ótima, filho. Só um pouco. Cansada. Marcela interveio rapidamente tocando o braço do marido. Sua mãe está relaxando, amor. Finalmente aproveitando para descansar depois de tanto trabalho. Não é, Célia? Os olhos de Marcela encontraram os da sogra e havia algo ali que fez Célia assentir automaticamente. Sim, é isso mesmo. Lucas pareceu aliviado. Que bom, mãe. A senhora merece. Mas por dentro, Célia sentia que algo estava profundamente errado.
A casa que deveria ser um lar estava se transformando em outra coisa, algo que ela ainda não conseguia nomear completamente, mas que já começava a tirar seu sono e fazer seu coração apertar toda vez que ouvia os passos de Marcela se aproximando. Amendoim, deitado a seus pés na varanda, levantou a cabeça e rosnou baixinho, os olhos fixos na janela da sala, onde Marcela falava ao telefone. O cachorro sempre fora dócil, mas ultimamente andava agitado, como se sentisse uma presença ameaçadora, que os humanos ainda não haviam identificado completamente. Célia acariciou a cabeça do animal. Calma, meu amigo. Está tudo bem. Mas ela sabia que estava mentindo. As coisas não estavam bem. E o pior era a sensação crescente de que aquilo era apenas o começo de algo muito maior, muito mais doloroso do que ela poderia imaginar. O inverno paulistano chegou trazendo manhãs frias e céu nublado. Célia acordava cada vez mais cedo, antes mesmo do sol nascer, aproveitando o silêncio da casa para sentir-se minimamente livre. Sentava-se na pequena cadeira de madeira de seu quarto, amendoim enrolado a seus pés, e observava pela janela o jardim ainda escuro. Eram os únicos momentos em que não sentia o peso do olhar vigilante de Marcela. A rotina da casa havia mudado completamente. Marcela contratara uma nova empregada, Rosana, uma mulher jovem de Minas Gerais que precisava desesperadamente do emprego para sustentar a filha pequena. Rosana chegava às 7 da manhã e trabalhava até às 5 da tarde, cuidando da limpeza, das refeições e da organização geral. Era eficiente e silenciosa, mas Célia percebia em seus olhos um misto de compaixão e medo toda vez que suas vistas se cruzavam. A mudança mais significativa aconteceu em uma manhã chuvosa de junho. Célia estava na cozinha preparando o café quando Marcela apareceu, já vestida com um conjunto social elegante, maquiagem impecável mesmo àquela hora. Célia, preciso falar com a senhora, começou Marcela, sua voz firme. A partir de hoje, Rosana cuidará de todas as tarefas da casa. Não quero que a senhora se preocupe com mais nada. Mas eu posso ajudar, protestou Célia timidamente. Não me incomodo. Não é questão de incomodar, cortou Marcela. É questão de organização. Uma casa precisa de ordem, e ordem requer que cada pessoa saiba seu lugar. O significado das palavras pairou no ar como fumaça tóxica. Célia compreendeu perfeitamente o recado. Seu lugar naquela casa não era mais como parte ativa da família, mas como presença tolerada, quase invisível. Entendo, murmurou, sentindo as lágrimas ameaçarem surgir. Ótimo, sorriu Marcela, um sorriso que não carregava calor algum. Sabia que a senhora compreenderia. Nos dias seguintes, Célia tentou adaptar-se à nova realidade. Ficava em seu quarto a maior parte do tempo, lendo os livros antigos que trouxera da casa no Ipiranga, ou assistindo à pequena televisão que Lucas instalara ali. Saía apenas para pequenos passeios com amendoim pelo jardim, sempre nos horários em que sabia que Marcela não estaria por perto. Lucas viajara para Brasília por 2 semanas para fechar um contrato importante. Antes de partir, beijara a testa da mãe, prometendo que na volta tiraria um dia para almoçar juntos fora. Só os dois, como antigamente. Célia se agarrou àquela promessa como um náufrago a um pedaço de madeira, contando os dias para o retorno do filho. Mas foi durante essa ausência de Lucas que Marcela mostrou sua verdadeira face. Era uma tarde nublada quando Rosana bateu na porta do quarto de Célia. A empregada parecia nervosa, as mãos tremendo ligeiramente. Dona Célia, a senhora pode vir comigo, por favor? Célia levantou-se, preocupada com o tom de voz da moça. O que aconteceu, Rosana? A patroa quer falar com a senhora. Na lavanderia. A lavanderia ficava nos fundos da casa, um cômodo amplo com máquina de lavar e secar. De última geração, tanque de mármore e prateleiras organizadas com produtos de limpeza caros. Quando Célia entrou, encontrou Marcela de pé ao lado de uma grande bacia de plástico cheia de roupas, as mãos nos quadris. Sente-se, ordenou Marcela, apontando para um banquinho baixo. Célia obedeceu, confusa. Marcela, o que está acontecendo? A nora caminhou até ela, seus saltos altos ecoando no piso frio. Célia,
Tenho pensado muito sobre sua situação aqui. A senhora não faz nada o dia todo, apenas come nossa comida, usa nossa água, nossa energia. Isso não me parece justo. Célia sentiu o rosto corar de vergonha. Eu posso ajudar, já disse que posso. Que bom que pensa assim, sorriu Marcela, mas era um sorriso cruel. Porque tenho uma tarefa para a senhora. Essas roupas aqui, apontou para a bacia, precisam ser lavadas, à mão. Célia olhou para a bacia, depois para a máquina de lavar novíssima ao lado. Mas a máquina não está funcionando? Está funcionando perfeitamente. Mas eu quero que a senhora lave a mão. Considere uma forma de contribuir para a casa. Marcela, eu tenho artrite nas mãos, a água fria me machuca. Então use água morna, retrucou Marcela com indiferença. E seja rápida. Quero tudo lavado e estendido até o fim da tarde. Célia olhou para Rosana, que estava parada na porta com os olhos baixos, claramente desconfortável, mas incapaz de intervir. Compreendeu naquele momento que estava completamente sozinha. Com as mãos tremendo, começou a lavar as roupas. A água estava gelada, e cada movimento enviava ondas de dor através de suas articulações inchadas. Marcela permaneceu ali por alguns minutos, observando com satisfação antes de sair. Esse foi apenas o primeiro dia. Nas semanas seguintes, enquanto Lucas permanecia viajando ou mergulhado em reuniões intermináveis, Marcela estabeleceu uma rotina de humilhações cuidadosamente calculadas, sempre quando ninguém mais estava por perto, sempre com palavras que deixavam marcas invisíveis, mas profundas. Célia era acordada de madrugada para lavar louças que poderiam facilmente ir para a máquina. Era mandada limpar os mesmos cômodos repetidas vezes, mesmo quando estavam impecáveis. Quando reclamava da dor nas mãos, Marcela sorria e sugeria que pessoas mais jovens não teriam esse problema, deixando implícito que Célia era um peso, uma presença obsoleta naquela casa moderna. O pior eram as ameaças veladas. Um dia, enquanto Célia dobrava roupas na lavanderia com as mãos sangrando de tanto esforço, amendoim aos seus pés, Marcela apareceu segurando uma xícara de café. Sabe, Célia, começou com voz casual, Lucas confia muito em mim. Acredita em tudo o que digo. Se eu contasse para ele que a senhora anda muito confusa, esquecendo coisas, agindo de forma estranha, ele ficaria preocupado. Talvez achasse que a senhora precisa de cuidados especiais. Um lugar apropriado para idosos, entende? Célia congelou, as mãos imóveis sobre a roupa. A senhora está me ameaçando? Não seja dramática, riu Marcela. Só estou sendo prática. A senhora tem um lugar para morar, comida para comer, conforto. Muita gente na sua idade não tem essa sorte. Seria uma pena perder tudo isso por orgulho, não acha? E o amendoim, coitado, onde iria parar? O cachorro, como se entendesse que falavam dele, rosnou baixinho. Marcela olhou para o animal com desprezo. Esse bicho também é um problema. Suja a casa, late demais. Mas por enquanto vou tolerar. Por enquanto. A mensagem estava clara. Se Célia ousasse reclamar com Lucas, não apenas ela, mas também Amendoim sofreriam as consequências. E Marcela tinha razão em uma coisa. Lucas confiava cegamente na esposa. Ele via nela a mulher perfeita, inteligente, carinhosa, moderna. Se Marcela plantasse dúvidas sobre a saúde mental de Célia, o filho provavelmente acreditaria. Rosana presenciou várias dessas cenas. Uma tarde, quando Marcela saiu para um compromisso, a empregada aproximou-se de Célia com um copo de água e um pano úmido para suas mãos machucadas. Dona Célia, isso não está certo. A senhora devia contar para o Dr. Lucas. Célia balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Não posso, Rosana. Ele não vai acreditar. E se eu tentar, a Marcela vai fazer coisa pior. Mas a senhora não pode continuar assim. Posso e vou, respondeu Célia com uma resignação triste. Pelo menos tenho um teto. E enquanto estiver, aqui meu amendoim está seguro. Rosana queria argumentar mais, mas naquele momento ouviram o som de saltos altos no corredor. Marcela estava voltando. A empregada afastou-se rapidamente, fingindo arrumar as prateleiras. Marcela entrou na lavanderia e observou a cena com olhos afiados. Rosana, preciso de você na sala. Agora.
A empregada saiu apressadamente. Marcela aproximou-se de Célia, abaixando-se até ficar na altura de seus olhos. Se eu descobrir que essa empregada está se metendo onde não foi chamada, ela vai para a rua. E vai ser culpa sua, Célia. Mais uma pessoa que vai sofrer por sua causa. Consegue viver com isso na consciência? Célia não respondeu. Apenas continuou lavando as roupas, as lágrimas misturando-se com a água fria do tanque. Naquela noite, sozinha em seu quartinho, Célia abraçou o amendoim e chorou até não ter mais lágrimas. Olhou para o celular simples que Lucas lhe dera, pensando em ligar para ele, em contar tudo. Mas as palavras de Marcela ecoavam em sua mente. O filho estava tão feliz, tão orgulhoso de sua esposa perfeita. Seria capaz de acreditar na mãe? Ou acharia que ela estava exagerando, ficando senil, inventando coisas? E se contasse e Lucas não acreditasse, o que Marcela faria depois? Quão pior poderia ser a vingança? Célia adormeceu sem respostas, apenas com a certeza crescente de que estava presa em uma situação sem saída. A casa que deveria ser seu refúgio transformara-se em sua prisão pessoal, e as grades eram invisíveis, mas absolutamente reais. Lucas finalmente retornou de suas viagens no início de agosto. Chegou em uma sexta-feira à noite, exausto, mas sorridente, trazendo presentes para a esposa e para a mãe. Para Marcela, um colar de pérolas que comprara em uma joalheria de Brasília. Para Célia, um chale de lã macio em tons de azul. Mãe, trouxe isso pensando no frio daqui, disse ele, envolvendo os ombros dela com o tecido. A senhora está mais magra. Não está se alimentando direito? Célia forçou um sorriso, consciente do olhar atento de Marcela do outro lado da sala. Estou sim, filho. É só a idade. Marcela aproximou-se, entrelaçando o braço no de Lucas. Sua mãe anda comendo muito pouco, amor. Já tentei incentivá-la, mas sabe como é, né? Idosos às vezes perdem o apetite. Lucas franziu a testa, preocupado. Mãe, prometa que vai se cuidar melhor. Prometo, murmurou Célia, sentindo o nó na garganta apertar. Naquela noite, Lucas insistiu em jantar em família na sala de jantar formal, algo que não acontecia há meses. Rosana preparou um banquete, picanha assada, farofa, vinagrete, arroz branco soltinho. Célia estava sentada à mesa, tentando parecer natural, mas suas mãos doíam tanto que mal conseguia segurar os talheres direito. Lucas notou. Mãe, suas mãos estão bem? Parecem inchadas. Antes que Célia pudesse responder, Marcela interveio com voz preocupada. É a artrite, amor. Tenho insistido para ela ir ao médico, mas a senhora é teimosa, não é, Célia? Célia engoliu seco. É verdade, sou teimosa mesmo. Na segunda-feira vou marcar uma consulta para... A senhora, decidiu Lucas. Não aceito recusa. Que bom, concordou Marcela, sorrindo. Estava mesmo preocupada com sua mãe. Ela anda tão reclusa ultimamente, fica o tempo todo no quarto. Tento chamá-la para sair, para conversar, mas ela prefere ficar sozinha. Lucas olhou para a mãe com aquele olhar que Célia conhecia tão bem, mistura de amor e preocupação. Mãe, se está se sentindo triste ou sozinha, pode me contar. Estou bem, filho. A Marcela está certa. Às vezes prefiro ficar no meu canto. Coisa de velha. Não fale assim, pediu Lucas, apertando a mão da mãe com carinho. A senhora não é velha, e essa sempre será sua casa. Marcela sorriu docemente, mas Célia captou o brilho gélido em seus olhos. A mensagem implícita estava clara. Veja como sou boa atriz. Veja como seu filho acredita em cada palavra minha. Nos dias seguintes, Lucas trabalhou de casa, aproveitando para colocar papéis em dia e descansar da maratona de viagens. Sua presença alterou completamente a dinâmica. Marcela transformou-se na esposa perfeita, carinhosa, atenciosa, solícita com a sogra. Trazia chá para Célia, perguntava se precisava de algo, sugeria passeios no jardim juntas. Célia, venha ver as rosas que plantei, chamava Marcela quando Lucas estava por perto. Estão lindas, acho que vai gostar. E Célia ia interpretando seu papel naquela peça teatral, fingindo que tudo era harmonia e amor familiar. Lucas observava as duas conversando sobre flores e sorria satisfeito,
feliz por ver sua esposa e sua mãe se dando tão bem. Mas bastava Lucas sair para uma reunião ou atender uma ligação no escritório para a máscara de Marcela cair. Uma tarde, quando Lucas saiu para resolver questões no banco, Marcela encontrou Célia no jardim, Amendoim correndo atrás de uma borboleta. A nora aproximou-se com passos lentos, calculados. Está gostando da folga. Célia? Aproveite enquanto dura. Quando Lucas voltar a viajar, voltamos à nossa rotina normal. Célia não respondeu. Apenas continuou observando o cachorro brincar. Sabe o que mais me impressiona? Continuou Marcela, sentando-se no banco ao lado da sogra. É como você é fraca. Patética, na verdade. Tem um filho que te ama. Poderia contar tudo para ele. Mas não conta. Sabe por quê? Porque, no fundo, sabe que ele não acreditaria em você. E isso te destrói, não é? Por favor, sussurrou Célia, a voz quebrando. Por favor, pare. Pare com o quê? Com a verdade. Marcela riu baixinho. Você é um peso nesta casa, Célia. Uma relíquia do passado que insiste em não desaparecer. Lucas te mantém aqui por obrigação, por pena. Mas eu sou quem manda agora. E quanto mais cedo aceitar isso, melhor será para todos. Amendoim começou a latir na direção de Marcela, os pelos eriçados. A mulher olhou para o animal com desprezo. Cale essa coisa, ordenou. Célia chamou o cachorro, que veio correndo e pulou em seu colo, ainda rosnando para Marcela. A nora levantou-se, alisando a saia. Você e esse bicho ridículo merecem um ao outro. Duas criaturas inúteis. Marcela afastou-se, deixando Célia abraçada a Amendoim, as lágrimas silenciosas molhando o pelo do animal. Naquela noite, Lucas percebeu algo estranho durante o jantar. Sua mãe estava particularmente quieta, mexendo na comida sem realmente comer. Marcela, ao contrário, estava radiante, contando histórias engraçadas de um evento que participara, fazendo Lucas rir. Mãe, a senhora mal tocou na comida, observou Lucas. Célia levantou os olhos. Estou sem muita fome, filho. Mas precisa comer. Está tão magra. Marcela levantou-se e serviu mais comida no prato de Célia. Vamos, sogra querida, precisa se alimentar direito. Fiz questão de pedir para a Rosana preparar seus pratos favoritos hoje. Lucas sorriu para a esposa. Você é tão atenciosa com minha mãe, amor. Sou um homem de sorte. Célia observou a cena, sentindo uma mistura de tristeza e impotência. Como explicar para o filho que aquela mulher atenciosa era apenas uma ilusão? Que a realidade era completamente diferente quando ele não estava presente? Seria capaz de destruir a felicidade dele com a verdade. E mais importante, seria capaz de fazer isso sabendo que talvez não acreditasse nela. Depois do jantar, Lucas pediu à mãe que o acompanhasse até a varanda. Queria conversar a sós. Mãe, estou preocupado com a senhora. Parece triste. Não estou triste, filho. Só um pouco cansada. Lucas segurou as mãos da mãe, notando as feridas mal cicatrizadas. Mãe, o que aconteceu com suas mãos? Célia sentiu o pânico subir. Ah, isso. É da artrite. E às vezes me machuco sem perceber. Tem certeza? Parecem feridas de trabalho pesado. Célia forçou uma risada. Filho, você me conhece. Às vezes, insisto em lavar algumas coisinhas, fazer algumas tarefas. Não consigo ficar parada o dia todo. A Marcela disse que a senhora anda muito no quarto, sozinha. Porque gosto de ler, de assistir televisão tranquila. Não tem nada de errado nisso. Lucas estudou o rosto da mãe por um longo momento. Célia rezou para que ele não percebesse as mentiras, o medo por trás dos olhos cansados. Se algo estiver errado, a senhora pode me contar. Sempre, mãe. Sempre pode contar comigo. Eu sei, filho, mas está tudo bem, de verdade. Lucas a abraçou e Célia se permitiu aquele momento de carinho, desejando poder congelar o tempo ali, na segurança dos braços do filho. Mas quando voltaram para dentro, Marcela estava no topo da escada, observando. E em seus olhos havia uma promessa silenciosa de que aquela conversa teria consequências. Na manhã seguinte, Lucas anunciou que precisaria viajar novamente, dessa vez para o Rio de Janeiro.
Ficaria fora por 4 dias. Célia sentiu o estômago afundar. Marcela despediu-se do marido com um beijo prolongado. Volte logo, amor. Vou cuidar muito bem de tudo aqui. Sei que vai, respondeu Lucas. E cuide da minha mãe também. Como se fosse minha própria mãe, prometeu Marcela, lançando um olhar rápido para Célia, que dizia exatamente o oposto. Assim que o carro de Lucas desapareceu no portão, a expressão de Marcela mudou completamente. Ela virou-se para Célia com um sorriso cruel. Tentou me denunciar ontem, não foi? Conversinha na varanda mostrando as mãozinhas machucadas. Achou que ele ia te salvar? Eu não tentei nada, mentirosa. Mas não funcionou, ele ainda confia em mim, e agora a senhora vai pagar por essa tentativa patética. Marcela avançou e Célia recuou instintivamente. A nora parou a centímetros dela, sua voz um sussurro venenoso. Os próximos dias vão ser interessantes, Célia. Muito interessantes. Vamos ver quanto de humilhação você aguenta antes de finalmente desistir e sair desta casa por vontade própria. Porque é isso que você vai fazer, no final. Vai sair. E vai deixar Lucas para mim sem culpa, sem arrependimento, achando que foi decisão sua. Célia tremeu, mas tentou manter a dignidade. Eu nunca vou abandonar meu filho. Marcela riu, um som sem alegria. Vamos ver, sogra. Vamos ver. E com essas palavras, a guerra silenciosa que vinha sendo travada nos cantos escondidos daquela mansão estava prestes a se intensificar de formas que Célia jamais imaginara possível. Os 4 dias seguintes foram os piores da vida de Célia desde que se mudara para aquela casa. Marcela não apenas manteve a rotina de humilhações, mas a intensificou com uma crueldade meticulosamente calculada. Na primeira, noite após a partida de Lucas, Célia foi acordada às 3 da manhã. Marcela estava parada na porta de seu quarto, uma expressão fria no rosto iluminado apenas pela luz do corredor. Levante-se, ordenou. Tem trabalho para fazer. Célia, ainda zonza de sono, levantou-se cambaleante. Marcela, são 3 da manhã. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você tem uma casa para limpar. A cozinha está uma bagunça depois do jantar que dei para minhas amigas. Quero tudo impecável até o amanhecer. Mas a Rosana pode fazer isso amanhã. Rosana tem folga amanhã. E mesmo que não tivesse, é você quem vai fazer. Agora. Célia desceu as escadas segurando no corrimão, as pernas fracas, o corpo dolorido. A cozinha estava realmente em desordem. Pratos sujos empilhados, copos manchados de vinho, restos de comida espalhados. Mas havia algo de proposital naquela bagunça, como se tivesse sido criada especificamente para ela limpar. Com as mãos tremendo, começou a lavar a louça. A água fria fazia suas articulações gritarem de dor. Amendoim estava ao seu lado, olhando-a com preocupação, sem entender por que sua dona estava ali àquela hora. Marcela voltou depois de 1 hora, vestindo um roupão de seda. Ainda não terminou? Estou quase acabando, rápido demais. Acho que não está fazendo direito, vai ter que refazer. E com um movimento brusco, Marcela derrubou metade dos pratos limpos de volta na pia. Célia olhou para ela chocada. Por que fez isso? Porque posso. Porque essa é minha casa e você é ninguém aqui. Agora lave tudo de novo e dessa vez faça direito. Célia sentiu algo se romper dentro dela. Não era raiva, não era revolta, mas uma tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, voltou a lavar os pratos. Quando terminou, já eram 5 da manhã. Célia arrastou-se de volta para o quarto e desabou na cama, exausta. Mas 1 hora depois, Marcela estava batendo na porta novamente. Levante-se. O jardim precisa ser varrido. Marcela, por favor. Só quero dormir um pouco e eu quero o jardim limpo. Escolha, faz o que estou mandando ou o amendoim dorme do lado de fora hoje à noite, com chuva prevista. Célia levantou-se imediatamente. Não, por favor, eu faço. Deixe ele em paz. Durante o dia, Rosana chegou para trabalhar e encontrou Célia no jardim, varrendo folhas com movimentos lentos e dolorosos. A empregada correu até ela. Dona Célia, o que a senhora está fazendo?
Deixa que eu faço isso. Não pode, Rosana. A Marcela mandou eu fazer. Mas isso não está certo. A senhora mal consegue ficar em pé. Célia segurou o braço da empregada. Rosana, não se meta. Ela vai te mandar embora. E você precisa desse emprego. Rosana tinha lágrimas nos olhos. Mas eu não aguento ver a senhora assim. Aguente. Por favor, por mim. A empregada afastou-se relutantemente, voltando para suas tarefas dentro da casa. Mas observava pela janela, o coração apertado com a injustiça daquela situação. À tarde, quando Célia finalmente pensou que poderia descansar, Marcela apareceu com uma nova tarefa: a lavanderia. Roupas que precisavam ser lavadas à mão, cortinas pesadas que precisavam ser esfregadas. Célia obedeceu, as mãos sangrando, o corpo implorando por descanso. Foi durante essa tarde que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Célia estava ajoelhada no chão da lavanderia, esfregando uma cortina no tanque, quando sentiu uma tontura intensa. Tentou se apoiar, mas suas pernas cederam. Caiu no chão molhado, batendo o joelho com força. Amendoim começou a latir desesperadamente. Marcela entrou na lavanderia, atraída pelo barulho. Olhou para Célia no chão, molhada e machucada, e sorriu. Que dramática, Célia. Levante-se. Não consigo, gemeu Célia. Por favor, me ajude. Ajudar? Você acha que eu vou ajudar? Levante-se sozinha. Ou fique aí. Não me importo. E Marcela saiu, fechando a porta e deixando Célia no chão frio. A idosa ficou ali por quase 1 hora, Amendoim lambendo seu rosto, tentando confortá-la de alguma forma. Quando finalmente conseguiu se levantar, apoiando-se no tanque, suas roupas estavam encharcadas e ela tremia de frio. Arrastou-se até o quarto e trocou de roupa com dificuldade. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que via ali. Em poucos meses, havia envelhecido décadas. Seus olhos estavam fundos, sua pele pálida, sua expressão derrotada. Pegou o celular com mãos tremendo e olhou para a foto de Lucas na tela de bloqueio. Seu filho lindo, sorridente, feliz. Como poderia destruir aquela felicidade contando a verdade? E se contasse e ele não acreditasse? Seria capaz de suportar a rejeição do único filho que tinha? Enquanto Célia lutava com esses pensamentos, do outro lado da cidade, Lucas estava em sua reunião no Rio de Janeiro, quando uma sensação estranha o atingiu. Uma intuição inexplicável, um aperto no peito que não fazia sentido. Olhou para o celular e viu uma foto da mãe que usava como papel de parede. Algo estava errado. Ele sentia. Desculpem-me, disse aos colegas de reunião. Preciso fazer uma ligação urgente. Saiu da sala e ligou para casa. Marcela atendeu no terceiro toque, sua voz doce como mel. Amor, que surpresa gostosa, tudo bem? Tudo, sim. Só queria saber como estão as coisas aí. Tudo ótimo. Sua mãe está descansando no quarto dela. Hoje ela passeou no jardim, comeu bem no almoço. Está tudo tranquilo. Posso falar com ela? Houve uma pausa quase imperceptível. Agora ela está dormindo, amor. Sabe como... idosos precisam de muito descanso. Não quero acordá-la. Lucas hesitou. Certo. Quando ela acordar, pede para me ligar? Claro, amor. Mas não se preocupe. Está tudo sob controle aqui. Obrigado por cuidar dela, Marcela. É minha sogra, né? É o mínimo que posso fazer. Quando desligaram, Marcela olhou para o celular com um sorriso satisfeito. Subiu as escadas e bateu na porta do quarto de Célia. Seu filho ligou. Queria falar com você, mas disse que estava dormindo. Ele acreditou, claro. Sempre acredita. Célia, sentada na cama com Amendoim no colo, apenas olhou para a nora com olhos vazios. Sabe o que isso prova, Célia? Que eu sempre vou estar um passo à frente. Você nunca vai conseguir contar a verdade para ele. Eu sempre vou impedir. Naquela noite, Célia mal conseguiu dormir. Seu corpo doía tanto que cada movimento era uma agonia. Mas pior que a dor física, era o desespero que sentia crescer dentro dela. Estava presa em um pesadelo sem saída aparente. No dia seguinte, Marcela surgiu com uma nova exigência. Queria que Célia organizasse o sótão, um espaço empoeirado cheio de caixas pesadas e móveis velhos. A escada para o sótão era íngreme e Célia
Tinha medo de subir. Não posso, Marcela, tenho medo de cair. Então caia. Não me importo, por favor. Implorou Célia, algo que jurou nunca fazer. Por favor, tenha um pouco de compaixão. Marcela aproximou-se, seu rosto a centímetros do de Célia. Compaixão? Você quer compaixão? Sabe o que eu quero? Quero você fora desta casa. Quero Lucas só para mim, sem essa presença patética sempre nos cantos, me lembrando que ele teve uma vida antes de mim. Você é um fantasma do passado dele, e eu quero que suma. Célia recuou assustada com a intensidade do ódio nos olhos de Marcela. Mas como você é teimosa, insiste em ficar. Então vou fazer sua vida tão miserável que você mesma vai querer ir embora. E quando for, vai deixar uma cartinha bonita dizendo que decidiu morar em outro lugar, que quer independência. Lucas vai ficar triste por alguns dias, mas eu vou consolá-lo. E em algumas semanas, ele vai até se sentir aliviado. Sem a mãe por perto, podemos viver nossa vida de verdade. Essa é sua vitória? Fazer uma velha sofrer? Não é sobre você, Célia. Nunca foi. É sobre ter o que é meu, e Lucas é meu, Marcela. Saiu, deixando Célia em estado de choque. A extensão da loucura daquela mulher finalmente ficava clara. Não era apenas crueldade casual. Era um plano deliberado para expulsá-la de casa. Mas Célia também percebeu algo importante naquele momento. Marcela estava ficando impaciente, estava cometendo erros, revelando demais, sendo cruel demais. Em sua arrogância, estava deixando rastros, e talvez, apenas talvez, houvesse uma forma de fazer Lucas enxergar a verdade sem precisar contar diretamente. Era uma chance pequena, mas era tudo que Célia tinha, e estava determinada a não desistir sem lutar. Lucas não conseguia se concentrar nas reuniões do Rio de Janeiro. Aquela sensação estranha que sentira 2 dias atrás não o abandonava. Era como se algo o puxasse de volta para São Paulo, uma urgência inexplicável, que não fazia sentido racional, mas que ele não conseguia ignorar. Na terceira noite, depois de mais uma ligação para a casa onde Marcela garantiu que tudo estava perfeito, Lucas tomou uma decisão. Pegou o celular e remarcou sua reunião final para a semana seguinte. Faria uma surpresa para Marcela, voltando um dia antes do previsto. Reservou um voo para a manhã seguinte e, na quinta-feira à tarde, estava entrando silenciosamente em casa. Queria surpreender. A esposa talvez preparar um jantar romântico. Mas assim que atravessou a porta, sentiu algo estranho no ar. A casa estava silenciosa demais, mas não era um silêncio tranquilo. Era pesado, carregado. Marcela não estava na sala, nem na cozinha. Lucas subiu as escadas para o quarto, mas a esposa também não estava lá. Foi quando ouviu um som vindo dos fundos da casa. Um soluço abafado, seguido de um latido desesperado de amendoim. Caminhou em direção à lavanderia, o coração acelerando sem entender por quê. Quando abriu a porta, a cena que viu o congelou no lugar. Sua mãe estava ajoelhada no chão molhado, as mãos submersas em uma bacia de água gelada, esfregando roupas com movimentos lentos e dolorosos. Suas costas estavam curvadas e ela chorava silenciosamente. Amendoim estava ao seu lado, latindo e tentando chamar sua atenção como se implorasse que ela parasse. As mãos de Célia estavam visivelmente feridas, sangrando em alguns pontos. Havia um hematoma roxo em seu joelho e suas roupas estavam encharcadas. Mãe? A voz de Lucas saiu quase como um sussurro, chocado demais para gritar. Célia virou-se bruscamente, os olhos arregalados de pavor. Lucas, você não deveria estar aqui. Voltou cedo. O que está acontecendo aqui? Por que está lavando roupa assim? Com as mãos nesse estado? Antes que Célia pudesse responder, Marcela apareceu na porta, os olhos ligeiramente arregalados ao ver o marido. Mas rapidamente recompôs-se, forçando um sorriso. Amor, que surpresa maravilhosa. Não sabia que voltaria hoje. Lucas não tirou os olhos da mãe. Marcela, por que minha mãe está ajoelhada no chão lavando roupa com as mãos machucadas? Marcela suspirou, aproximando-se e tocando o braço do marido. Sua mãe é muito teimosa, Lucas. Já expliquei para ela que não precisa fazer essas coisas, que temos máquina de lavar.
Que a Rosana cuida de tudo. Mas ela insiste. Diz que precisa se sentir útil. Já tentei conversar, mas você conhece sua mãe. Lucas olhou da esposa para a mãe. Mãe, isso é verdade? Célia abriu a boca, mas as palavras não saíam. Olhou para Marcela, viu a ameaça velada em seus olhos e sentiu todo o medo das últimas semanas a paralisando. Eu só queria ajudar, murmurou, a voz quase inaudível. Mas Lucas não era mais o mesmo homem distraído de antes. Algo naquela cena não fazia sentido. As mãos terrivelmente machucadas de sua mãe, o hematoma no joelho, o terror em seus olhos quando ele apareceu, o cachorro desesperado. E sua mãe não o estava olhando para Marcela. Mãe, levante-se, por favor. Lucas ajudou Célia a se levantar, percebendo como ela tremia, como tinha dificuldade em ficar de pé. Seu corpo estava gelado, suas roupas encharcadas. Marcela, por que as roupas da minha mãe estão molhadas? Ela deve ter se desequilibrado, respondeu Marcela rapidamente. Já disse, ela insiste em fazer essas tarefas mesmo sem ter condições. Lucas pegou uma toalha e envolveu os ombros da mãe. Mãe, vá trocar de roupa, depois conversamos. Célia saiu apressadamente, Amendoim correndo atrás dela. Lucas virou-se para Marcela e ela viu algo diferente em seus olhos. Desconfiança. Marcela, preciso entender o que está acontecendo aqui. Já expliquei, amor. Sua mãe é teimosa. Eu tento cuidar dela, mas ela não aceita ajuda. Então, por que não me contou que ela estava nesse estado? Suas mãos estão destruídas. Como isso aconteceu? Artrite, respondeu Marcela. E ela se machuca fazendo essas tarefas desnecessárias. Lucas balançou a cabeça lentamente. Algo não faz sentido. Minha mãe estava aterrorizada quando me viu. Por quê? Aterrorizada? Marcela riu, mas o som era forçado. Lucas, acho que você está exagerando. Ela só se assustou porque você apareceu de surpresa. Não. Aquilo era medo, Marcela. Medo real. A máscara de Marcela começou a rachar. Lucas, você está cansado da viagem. Está vendo coisas que não existem. Estou vendo minha mãe destruída em poucos meses. Estou vendo algo muito errado nesta casa. Marcela tentou abraçá-lo, mas Lucas se afastou. Ela sentiu o pânico crescer. Amor, sua mãe está envelhecendo. É difícil aceitar, mas é natural. Estou fazendo o melhor que posso para cuidar dela. Lucas não respondeu. Saiu da lavanderia e subiu para o quarto da mãe. Bateu suavemente na porta. Mãe, posso entrar? Célia havia trocado de roupa, mas ainda tremia. Pode. Lucas entrou e sentou-se na cama ao lado dela. Segurou suas mãos com delicadeza, examinando as feridas. Mãe, o que realmente está acontecendo aqui? Célia fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair. Filho, eu não quero causar problemas no seu casamento. Esqueça meu casamento por um momento. Quero saber da senhora. Por favor, mãe, confie em mim. E então, pela primeira vez em meses, Célia sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse contar a verdade. Mas antes que pudesse começar, ouviram passos apressados no corredor. Marcela entrou, sem bater os olhos brilhando de raiva mal contida. Lucas, podemos conversar? A sós? Agora não, Marcela. Agora, insistiu ela, a voz mais dura. Lucas percebeu que sua esposa estava perdendo o controle. Levantou-se e saiu com ela para o corredor, fechando a porta do quarto da mãe. O que foi? O que foi? Repetiu Marcela, a voz subindo. Você está me interrogando como se eu fosse criminosa. Estou cuidando da sua mãe da melhor forma possível e você age como se eu estivesse fazendo algo errado. Você está mantendo alguma coisa de mim. Não estou mantendo nada. Sua mãe está confusa, Lucas. Às vezes os idosos ficam assim. Fazem coisas sem sentido e depois não lembram. Minha mãe não está confusa. Ela está com medo. Com medo? De quê? Lucas olhou nos olhos da esposa. De você. Marcela ficou pálida. Como ousa? Depois de tudo que faço por ela, por esta casa, por você, como ousa me acusar assim? Não estou acusando. Estou observando. E não gosto do que vejo. Marcela mudou de tática. Começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Lucas,
Isso é tão injusto. Trabalho tanto para manter esta casa funcionando, para cuidar de todos, que você chega e me trata assim. Será que o problema não é você, que nunca está aqui, que deixa tudo nas minhas costas? Lucas sentiu uma pontada de culpa, mas algo dentro dele resistia. Marcela, vou ficar em casa os próximos dias. Vou observar como as coisas realmente funcionam aqui. O rosto de Marcela endureceu por uma fração de segundo antes de ela recompor a expressão de mágoa. Faça o que quiser. Vou para o quarto. Quando decidir confiar na sua esposa novamente, me avise. Ela subiu as escadas dramaticamente. Lucas ficou parado no corredor, a cabeça girando. Voltou para o quarto da mãe e a encontrou ainda sentada na cama, Amendoim deitado a seus pés. Mãe, preciso que seja sincera comigo. Completamente sincera. O que a Marcela tem feito com a senhora? Célia olhou para as próprias mãos, depois para o filho. E pela primeira vez em meses permitiu-se começar a contar a verdade. Filho, tudo começou há alguns meses. No início eram pequenas coisas, comentários, olhares. Mas depois foi piorando. Ela me faz trabalhar, me humilha, me ameaça. Ameaça com o quê? Com me colocar na rua. E com fazer algo com o amendoim se eu contar. Para você. Diz que você nunca acreditaria em mim, que confia nela e não na sua mãe confusa e senil. Lucas sentiu a raiva crescer dentro dele. Mãe, por que não me contou antes? Porque tinha medo. Medo de que realmente não acreditasse em mim. Medo de perder você. Você parece tão feliz com ela. Mãe, nada vale mais que sua segurança e dignidade. Nada. E agora vejo que falhei com a senhora. Devia ter percebido, devia ter estado mais presente. Célia segurou o rosto do filho. Você não falhou, meu amor, você trabalha tanto, está sempre cansado. Ela é muito boa em enganar, mas não vai enganar mais. Vou resolver isso, mãe, prometo. Naquela noite, Lucas não dormiu no quarto que dividia com Marcela. Ficou no escritório pensando, planejando. Precisava ter certeza absoluta antes de agir. Sua mãe não mentiria para ele, mas Marcela era inteligente, manipuladora. Precisava de provas concretas. Lucas acordou antes do amanhecer no sofá do escritório. Sua mente não parara de trabalhar a noite toda, analisando cada detalhe dos últimos meses. As mudanças sutis no comportamento da mãe, a perda de peso, as mãos sempre machucadas que ele atribuíra à artrite, o jeito como ela se recolhia ao quarto, evitando áreas comuns. Todos os sinais estavam lá, e ele, cego pela confiança na esposa e distraído pelo trabalho, não enxergara. Decidiu que naquele dia descobriria a verdade completa. Preparou-se com cuidado, vestiu-se normalmente e desceu para a cozinha onde Marcela já estava tomando seu café com expressão distante. Bom dia, disse ele, mantendo o tom neutro. Bom dia, respondeu ela friamente. Ainda está bravo comigo? Não estou bravo. Só confuso. Marcela suspirou dramaticamente. Lucas, sua mãe está ficando velha. É difícil para mim também ver isso acontecendo. Às vezes, ela faz coisas que não fazem sentido, e eu tento protegê-la. Talvez eu seja dura demais às vezes, mas é porque me preocupo. Lucas tomou um gole de café, observando-a. Vou trabalhar de casa hoje. Preciso colocar alguns relatórios em dia. Marcela pareceu ligeiramente incomodada, mas acenou. Claro, vou sair para o salão mais tarde. Tenho hora marcada. Perfeito. Depois que Marcela subiu para se arrumar, Lucas foi até o quarto da mãe. Célia estava acordada, sentada na cama com amendoim. Mãe, hoje vou descobrir a verdade. Vou fingir que saí para trabalhar, mas vou ficar no escritório. Preciso que a senhora haja normalmente. Pode fazer. Isso? Célia assentiu, mas estava preocupada. Filho, tenha cuidado. Ela é perigosa quando sente-se ameaçada. Vou ter cuidado. Confie em mim. Às 8h30, Lucas pegou sua pasta e seu carro, despediu-se de Marcela com um beijo formal na bochecha e saiu. Mas em vez de ir para o escritório, estacionou o carro 2 quadras adiante e voltou a pé, entrando pela porta dos fundos que dava para o jardim. Subiu silenciosamente para o escritório no 2º andar, que tinha vista para a lavanderia e parte da cozinha. Marcela saiu de casa por volta das 10.
Lucas esperou, observando. Rosana chegou ao meio-dia como sempre. A empregada parecia tensa, olhando constantemente para o quarto de Célia. Por volta das 2 da tarde, Marcela voltou do salão, os cabelos impecavelmente arrumados, as unhas feitas. Lucas viu quando ela entrou e imediatamente foi até o quarto de Célia. Não conseguia ouvir o que diziam, mas viu sua mãe recuar, a expressão de medo no rosto. Marcela apontou para a lavanderia, depois para Célia, gesticulando de forma agressiva. Sua mãe levantou-se devagar e seguiu Marcela até a lavanderia. Lucas desceu silenciosamente as escadas, posicionando-se em um ponto onde podia ver sem ser visto. O que viu o fez apertar os punhos com força. Marcela estava de pé ao lado de uma bacia enorme cheia de roupas. Célia estava na frente dela, e mesmo de longe, Lucas podia ver suas mãos tremendo. "Pegue isso e lave", ordenou Marcela, sua voz fria e autoritária. "E seja rápida. Não quero você enrolando o dia todo." "Marcela, minhas mãos ainda estão machucadas. Não consigo. Não me importa. Lave." "Por favor", implorou Célia, e Lucas sentiu o coração se partir ao ver sua mãe suplicando. "Por favor, não me faça isso hoje." Marcela deu um passo à frente, aproximando o rosto do de Célia. "Você vai fazer o que eu mando e sabe por quê? Porque você não é nada aqui. É uma intrusa na minha casa, uma presença inútil que eu tolero apenas porque o Lucas ainda tem algum resquício de sentimentalismo. Mas isso vai acabar. Você vai sair daqui, seja por vontade própria ou porque vou fazer sua vida tão miserável que não terá escolha." Lucas sentiu o sangue ferver nas veias. Deu um passo à frente, pronto para intervir, mas forçou-se a esperar. Precisava ouvir tudo. Célia começou a chorar silenciosamente, pegando as roupas e colocando-as no tanque. Suas mãos tremiam tanto que deixou cair uma peça no chão. Marcela chutou a roupa para longe. "Que patética você é, uma velha chorona e inútil. Lucas merece muito mais do que uma mãe como você. Merece uma família de verdade, não essa sombra do passado que insiste em existir." Amendoim, que estava aos pés de Célia, começou a latir para Marcela. A mulher olhou para o cachorro com ódio puro. "Cale esse bicho. Ele só está me defendendo", sussurrou Célia. "Defendendo?" Marcela riu cruelmente. "De quê? De alguém que manda nesta casa? Esse bicho ridículo. Devia aprender seu lugar, assim como você." "Não fale assim do amendoim, ou o quê?" Marcela avançou e Célia recuou até bater nas costas no tanque. "Vai fazer o quê, velha? Vai contar pro Lucas? Ah, espera, você já tentou, não foi? E ele não acreditou completamente em você, acreditou? Porque eu sou boa no que faço. Sou muito boa." Marcela pegou um pano e jogou na cara de Célia. "Agora lave essas roupas, e quando terminar, quero você no sótão organizando as caixas. E não me venha com essa história de ter medo da escada. Suba ou o cachorro passa a noite trancado na garagem." Foi nesse momento que Lucas não conseguiu mais se conter. Entrou na lavanderia com passos firmes, a expressão mais dura que Marcela já vira. "Chega." Marcela virou-se, o rosto empalidecendo ao vê-lo. "Lucas, eu pensei que você pensou que eu tinha ido trabalhar. Mas voltei. E ouvi tudo, Marcela. Cada palavra venenosa que saiu da sua boca." Marcela tentou se recompor rapidamente. "Lucas, você não entende. Sua mãe precisa de limites, precisa de disciplina. Ela não pode simplesmente..." "Disciplina?" Lucas gritou, fazendo Marcela recuar. "Você chama isso de disciplina? Humilhar minha mãe, forçá-la a trabalhar com as mãos machucadas, ameaçar seu cachorro. Eu estava apenas tentando manter ordem na casa." "Ordem?" Lucas aproximou-se, os olhos brilhando de raiva. "Você estava torturando minha mãe, sistematicamente, cruelmente, todos os dias, e achou que eu nunca descobriria." Marcela mudou de tática, as lágrimas começando a cair. "Lucas, por favor, você está exagerando. Sua mãe está confundindo as coisas. Idosos às vezes distorcem a realidade. Eu vi com meus próprios olhos. Ouvi com meus próprios ouvidos. Não tente me manipular mais." Marcela percebeu que estava perdendo o controle da situação. A máscara finalmente caiu completamente. "Sabe de uma coisa, Lucas? Talvez você tenha ouvido mesmo. E sabe o que isso muda? Nada.
Essa continua sendo minha casa tanto quanto sua. Eu sou sua esposa, e se você tomar o partido dessa velha inútil contra mim, vai perder muito mais do que imagina. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a ameaça. Depois, com voz calma mas firme, respondeu: Eu escolho minha mãe. Sempre vou escolher minha mãe. Ela me deu a vida, me criou sozinha, sacrificou tudo por mim. E você? Você mostrou ser uma pessoa cruel, manipuladora e desprezível. Quero que saia da minha casa. Marcela riu, um som sem humor. Sair? Sou sua esposa, Lucas. Não pode simplesmente me mandar embora. Posso e estou fazendo. Faça suas malas e vá. Se eu sair, vou levar metade de tudo e vou contar para todo mundo que você escolheu sua mamãezinha em vez de sua esposa. Vão te ver como o homem fraco que você é. Que pensem o que quiserem. Minha consciência está limpa. A sua? Marcela olhou de Lucas para Célia, que estava apoiada no tanque, chorando silenciosamente de alívio. A nora apontou um dedo acusador para a sogra. Isso é culpa sua, sua velha. Miserável. Você destruiu meu casamento. Não, interrompeu Lucas, colocando-se entre Marcela e sua mãe. Você destruiu seu próprio casamento quando decidiu ser cruel com a pessoa que mais amo no mundo. Agora saia da minha vista antes que eu chame a polícia. Marcela viu que estava derrotada. Com um último olhar de ódio puro para Célia, saiu da lavanderia pisando duro. Lucas ouviu-a subindo as escadas, provavelmente para o quarto. Virou-se para a mãe e a abraçou com força. Sinto muito, mãe. Sinto muito por não ter percebido, por ter deixado isso acontecer. Célia chorava no ombro do filho, anos, de dor finalmente encontrando vazão. Não foi sua culpa, filho. Não foi. Foi sim. Mas vou consertar tudo agora. Prometo. Rosana apareceu na porta da lavanderia, lágrimas nos olhos. Doutor Lucas, eu tentei ajudar a dona Célia, mas ela disse que eu ia perder o emprego. Lucas virou-se para ela. Rosana, você não vai perder emprego nenhum. Obrigado por ter ficado ao lado da minha mãe, mesmo correndo risco. Isso significa muito. Naquele momento, ouviram barulho de malas sendo arrastadas no andar de cima. Marcela estava realmente fazendo as malas. Meia hora depois, ela desceu com 2 malas grandes e uma expressão de frieza absoluta. Parou na frente de Lucas. Você vai se arrepender disso, Lucas. Profundamente. A única coisa de que me arrependo é não ter descoberto sua verdadeira natureza antes. Marcela olhou para Célia uma última vez. Aproveite sua vitória, Célia. Mas saiba que não acabou. Nem de longe. E com essas palavras ameaçadoras, Marcela saiu da mansão, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa como um trovão distante, marcando o fim de um capítulo doloroso, mas também o começo de algo novo. Os primeiros dias após a saída de Marcela foram estranhos. A mansão parecia maior, mais silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não mais opressor, mas pacífico. Célia ainda acordava sobressaltada às vezes, esperando ouvir os saltos de Marcela no corredor, as ordens frias, as ameaças veladas. Mas encontrava apenas o canto dos pássaros no jardim e o sol entrando suave pela janela. Lucas cancelou todos os seus compromissos por 2 semanas. Queria estar presente, queria reconstruir a relação com a mãe, provar que dali em diante seria diferente. Contratou um médico particular que veio até a casa para examinar Célia. As mãos dela estavam severamente machucadas, com sinais de esforço repetitivo e falta de cuidados adequados. O médico prescreveu pomadas anti-inflamatórios e recomendou fisioterapia. Mãe, vou cuidar de tudo, prometeu Lucas, aplicando a pomada nas mãos dela com delicadeza. Nunca mais vai passar por algo assim. Nunca. Célia sorriu, mas havia ainda uma sombra de preocupação em seus olhos. Filho, e se a Marcela voltar? E se ela tentar fazer algo? Lucas havia pensado nisso. No dia seguinte à saída de Marcela, fez algo que vinha planejando desde que descobrira a verdade. Ligou para seu advogado de confiança, Dr. Henrique Matos, um homem experiente que lidava com questões patrimoniais há décadas. Henrique, preciso da sua ajuda urgente. Os dois se reuniram no escritório da mansão naquela tarde. Lucas explicou tudo o que havia acontecido,
Cada detalhe da crueldade de Marcela, cada momento de humilhação que sua mãe sofrera. Henrique ouvia atentamente, fazendo anotações. Lucas, entendo sua preocupação. A primeira coisa que precisamos fazer é garantir que o patrimônio da sua mãe esteja protegido. Ela tem bens em seu nome? Tem a antiga casa que vendeu quando veio morar comigo. O dinheiro está em uma poupança. Precisamos blindar isso legalmente. Vou preparar documentos que garantam que nada do que pertence à sua mãe possa ser tocado por terceiros. Além disso, vou redigir um novo testamento para você, especificando claramente a herança dela e garantindo que Marcela não tenha acesso a nada. Isso é possível, mesmo sendo minha esposa? Enquanto não houver divórcio oficializado, tecnicamente ela tem direitos sobre bens adquiridos durante o casamento. Mas os bens da sua mãe são intocáveis. E podemos estruturar seu próprio patrimônio de forma que, em caso de separação, a divisão seja justa, mas não prejudique sua mãe de forma alguma. Lucas assentiu, determinado. Faça tudo o que for necessário, Henrique. Quero minha mãe completamente protegida. Nos dias seguintes, Lucas e Dr. Henrique trabalharam intensamente. Prepararam documentos, atualizaram escrituras, criaram proteções legais. Célia, a princípio relutante em se envolver em questões jurídicas, foi convencida pelo filho de que aquilo era necessário. Mãe, não é desconfiança, é proteção. Marcela mostrou que é capaz de qualquer coisa. Preciso garantir que a senhora esteja segura. Enquanto as questões legais eram resolvidas, Lucas também cuidava da recuperação emocional da mãe. Levava-a para passeios no parque, jantares em restaurantes que ela adorava, tardes de cinema. Aos poucos, Célia voltava a sorrir genuinamente. A cor retornava ao seu rosto, o brilho aos seus olhos. Rosana continuou trabalhando na casa, mas agora a dinâmica era completamente diferente. Ela e Célia desenvolveram uma amizade sincera. Tomavam chá juntas pela tarde, conversavam sobre suas vidas, riam de histórias antigas. A empregada contou que quase pedira demissão várias vezes durante o período de Marcela, mas permanecera apenas por não querer abandonar Célia. Dona Célia se tornou como uma mãe para mim, confessou Rosana uma tarde. Ver ela sofrer daquele jeito me destroçava. Mas eu não sabia o que fazer. Precisava do emprego para minha filha. Você fez o que pôde, Rosana, e agora estamos todas bem. Mas a paz daqueles dias foi interrompida 2 semanas depois, quando Lucas recebeu uma ligação de Dr. Henrique. Lucas, precisamos conversar, com urgência. Quando se encontraram, o advogado tinha uma expressão séria. Marcela entrou com pedido de separação. E não é apenas isso. Ela está reivindicando metade de tudo, incluindo esta casa. Lucas sentiu a raiva retornar. Isso é possível? Tecnicamente, sim. A casa foi adquirida durante o casamento. Mas tenho algo que pode mudar as coisas. Ao investigar o histórico financeiro de Marcela, descobri algo interessante. O quê? Ela tem dívidas. Muitas dívidas. Cartões de crédito, empréstimos pessoais. Ao que parece, o estilo de vida luxuoso dela era mantido com dinheiro que ela não tinha. E há mais. Ela mentiu sobre sua situação financeira antes do casamento. Disse vir de família tradicional rica, mas na verdade vinha de uma família de classe média que faliu há anos. Tudo era fachada. Lucas ficou em silêncio, processando. Então ela se casou comigo por dinheiro. Parece que sim. E isso nos dá munição legal. Casamento baseado em falsidade ideológica pode ser anulado. Além disso, temos a questão dos maus tratos à sua mãe. Se conseguirmos testemunhos, podemos construir um caso forte. Lucas pensou em Rosana, nos vizinhos que ocasionalmente visitavam, no próprio médico que examinara sua mãe. Temos testemunhos, mas foi naquele momento que Lucas teve uma ideia ainda melhor. Lembrou-se de algo que instalara há anos na casa e depois esquecera completamente. Henrique, as câmeras de segurança. Instalei câmeras em vários pontos da casa há 3 anos por questão de segurança. Nunca prestei atenção nas gravações, mas elas ficam armazenadas em nuvem por 6 meses antes de serem apagadas. Os olhos do advogado brilharam. Lucas, isso pode ser a evidência definitiva que precisamos.
Correram de volta para a mansão. Lucas acessou o sistema, de segurança pelo computador do escritório. As câmeras cobriam a sala, a cozinha, os corredores e, sim, a lavanderia. Começaram a revisar as gravações das últimas semanas. O que viram os deixou horrorizados. Horas e horas de Marcela humilhando Célia, forçando-a a trabalhar, ameaçando-a. Tudo estava ali, registrado em vídeo de alta definição. Henrique respirou fundo. Com isso, ela não tem chance alguma. Não só vai perder qualquer direito sobre seus bens, como pode ser processada por maus tratos. Lucas sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter a prova definitiva, tristeza por ver confirmado todo o sofrimento de sua mãe. Use tudo isso, Henrique. Quero que ela pague pelo que fez. Mas foi Célia quem, ao saber das gravações, tomou uma decisão surpreendente. Filho, não quero processar a Marcela. Lucas virou-se para ela, incrédulo. Mãe, ela merece. Merece sim. Mas processar, arrastar isso para os tribunais, tornar público, vai prolongar nosso sofrimento. Quero paz, Lucas. Quero seguir em frente. Use as provas para garantir que ela não leve nada do que é seu, mas depois deixe ela ir. Deixe ela carregar o peso da própria consciência. Lucas abraçou a mãe, impressionado com sua capacidade de perdoar. Está bem, mãe, do seu jeito. Dr. Henrique usou as gravações como evidência em negociação privada com os advogados de Marcela. Quando ela viu os vídeos, percebeu que não tinha mais poder algum. Concordou em assinar um acordo onde abriria mão de qualquer direito sobre os bens de Lucas, em troca de não haver processo criminal por maus tratos. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Marcela saiu da vida de Lucas sem levar nada além de suas próprias coisas. Ele nunca mais teve notícias dela. 6 meses se passaram. A mansão em Perdizes havia se transformado completamente. Não era mais apenas a casa de um empresário bem-sucedido, mas um verdadeiro lar. Célia recuperara-se completamente. Suas mãos ainda doíam ocasionalmente, mas com os tratamentos médicos e fisioterapia, estavam muito melhor. Uma tarde ensolarada de primavera, Lucas e Célia estavam no jardim. Amendoim corria alegremente atrás de uma bola, latindo de felicidade. Rosana preparava um chá especial na cozinha. Era um momento de paz perfeita. Mãe, disse Lucas, segurando a mão dela. Quero te contar algo. O que foi, filho? Estou pensando em diminuir meu ritmo de trabalho, contratar mais gente, delegar mais. Percebi que passei anos construindo sucesso profissional, mas quase perdi o que realmente importa, que é você. Célia sorriu, lágrimas de emoção nos olhos. Filho, você não precisa fazer isso. Preciso sim. Percebi que meu pai, que Deus o tenha, trabalhou a vida toda, mas sempre arranjava tempo para estar com a gente. Eu me perdi no caminho, mas não mais. Lucas então revelou algo que vinha planejando há semanas. E tem mais. Estou pensando em transformar parte da casa em um espaço para receber outras pessoas. Idosos que talvez estejam passando por situações difíceis, criar um grupo de apoio, algo assim, para que o que aconteceu com você nunca aconteça com outra pessoa sem que alguém perceba. Célia ficou emocionada. Lucas, isso é maravilhoso. Foi você quem me inspirou, mãe. Sua força, sua capacidade de perdoar. Quero que algo bom saia de todo esse sofrimento. E foi assim que, nos meses seguintes, Lucas iniciou um projeto social. Uma vez por semana, a mansão recebia um grupo de idosos da comunidade para conversas, chás, atividades. Célia, apesar de ainda estar em recuperação emocional, participava ativamente, compartilhando sua história, oferecendo apoio a outros que passavam por situações similares. Rosana trouxe a filha pequena, Maria Eduarda, para uma dessas reuniões. A menina de 6 anos correu pelo jardim com Amendoim, enchendo a casa de risadas infantis. Célia observava aquela cena com o coração transbordando de gratidão. Uma tarde, quase 1 ano após todo o ocorrido, Lucas estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era uma mulher que se identificou como Sandra, irmã de Marcela. Senhor Lucas, sei que não tenho direito de ligar, mas preciso falar com o senhor. Lucas hesitou,
mas sua curiosidade venceu. Estou ouvindo. Minha irmã está em tratamento psicológico. Depois de tudo o que aconteceu, ela teve um colapso. Durante as sessões, revelou muita coisa sobre nosso passado, sobre como crescemos. Nossos pais eram extremamente exigentes, nunca foi bom o suficiente. Marcela desenvolveu uma necessidade obsessiva de controle e sucesso. Não é desculpa para o que ela fez com sua mãe, mas talvez explique. Lucas ouviu em silêncio. Sandra continuou. Ela me pediu que ligasse. Quer se desculpar, mas entende se não quiser falar com ela. Só queria que soubesse que ela reconhece o mal que causou. Lucas pensou por um longo momento. Diga a ela que aceito as desculpas, mas também diga que nunca mais quero vê-la. E que espero que ela encontre paz em sua vida, longe de nós. Vou dizer. Obrigada por ouvir. Quando Lucas contou para Célia sobre a ligação, ela apenas assentiu. É bom saber que ela está buscando ajuda. Às vezes, pessoas machucadas machucam outras pessoas. Espero que ela encontre cura. A capacidade de sua mãe de manter compaixão mesmo após tanto sofrimento deixava Lucas constantemente maravilhado. Naquela noite, Lucas preparou um jantar especial. Chamou Rosana e Maria Eduarda para comerem com eles. A mesa estava cheia. O clima era de família verdadeira. Quero fazer um brinde, anunciou Lucas levantando seu copo. A minha mãe, a mulher mais forte que conheço. A Rosana, que demonstrou lealdade quando era difícil. E a família que escolhemos construir baseada em respeito, amor e dignidade. Todos brindaram, e naquele momento, Célia olhou ao redor da mesa. O filho que tanto amava, a amiga que ganhara, a criança que enchia a casa de alegria, o cachorro fiel aos seus pés. Toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento pareciam agora parte de um passado distante. Lucas olhou para a mãe e viu algo que não via há muito tempo. Ela estava realmente feliz. Não apenas aliviada ou confortável, mas profundamente feliz. Mãe, está pensando em quê? Célia sorriu, os olhos brilhando. Estou pensando que às vezes precisamos passar pela tempestade para valorizar o sol, e que a coisa mais importante nesta vida é saber que não estamos sozinhos, que temos alguém que nos enxerga, que nos protege, que nos ama incondicionalmente. Sempre vou enxergar você, mãe. Sempre vou te proteger. E sempre vou te amar. Isso é uma promessa que nunca mais vou quebrar. E enquanto a noite caía suave sobre São Paulo, naquela mansão em Perdizes que já não guardava segredos sombrios, uma família verdadeira celebrava não apenas a superação, mas a força transformadora do amor, do respeito e da dignidade humana. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Célia e Lucas tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos lembra que a verdadeira força está em proteger aqueles que amamos, em enxergar além das aparências e em nunca permitir que a dignidade humana seja violada. Se esta história os emocionou, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal para mais narrativas que exploram a complexidade das relações familiares e a resiliência do espírito humano. Deixem seu like neste vídeo e compartilhem nos comentários suas reflexões sobre esta história. Vocês já passaram por situações em que precisaram escolher entre o conforto e o que era certo. Como reagiriam no lugar de Lucas ou Célia? Suas histórias e opiniões enriquecem nossa comunidade. Todos os dias trazemos novos conteúdos que celebram a força, a compaixão e a capacidade humana de recomeçar. Para continuar esta jornada emocional conosco, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Nos vemos na próxima história. Até breve.